Fala galera, uma ótima tarde. Olha essa novidade que acabou de chegar pra gente na Victor Multimarcas. Para você que tá buscando aquele sedã confiável, motorzão 1.5, câmbio CVT, acabou de chegar na Victor Multimarcas Honda City 2019 modelo EXL. Carro é top de linha, rodas de liga leve, farol de neblina, bancos em couro, câmbio automático, farol DRL e olha essa interna. Que interna maravilhosa. O carro já conta com ar-condicionado multimídia, ar-condicionado digital, aquele câmbio confiável, câmbio CVT. E olha o estado de conservação desse carro. O carro é maravilhoso, aquela confiabilidade Honda. Corre para Victor Multimarcas.